Olá a todos, Matheus Vessiani, professor de vocês aqui, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos ter uma aula um pouco mais leve, né? Uma aula que vai tratar tanto a parte teórica da audição, quanto também nós vamos fazer um exercício prático para servir aí, especialmente para quem está precisando dar um up, né? Ou também para os alunos que vão entrar de recesso, né? Porque dentre as habilidades que nós temos, né, vocabulário, tempos verbais, audição e pronúncia, num espaço curto de tempo, a habilidade que mais pode sofrer interferência, tanto para melhorar quanto para cair, né, é a audição. As outras habilidades, elas precisam de mais tempo, né, para ter essa interferência. Você não sai de um vocabulário A1 para o A2 em 2 semanas. Dificilmente, nem mesmo uma pessoa com o melhor método, com muito foco, uma pessoa genial, conseguiria fazer isso. Por quê? Pessoal, o cérebro tem um limite de informação que ele consegue guardar. E às vezes, aconteceu até mesmo comigo, né? Quando você tenta aumentar seu vocabulário de forma muito rápida, tipo sair do A0 para o B2 em 2 meses, nós estamos falando aí, B2, nós estamos falando de 2.300 palavras. Imagina a quantidade de informação que o seu cérebro tem, né, para guardar, para alocar. É muita coisa. Nosso cérebro é impressionante, mas, assim, ele tem um limite, né? Eu costumo falar aí com os alunos que, numa média, se nós estamos falando aí de mudança de nível, de vocabulário, uma média aí de 3 meses, vamos colocar assim, 3 a 4 meses, né, para aqueles alunos que fazem 2 aulas por semana, vamos colocar, então, o A1 nós estamos falando de 600 palavras, o A2 1.100, o B1 1.600. Aqui nós estamos falando só de vocabulário por enquanto, tá? 600 palavras em 3 meses, então é um número interessante. Então, mais ou menos o que a gente consegue guardar aí sem tanto esforço, sem tanta dificuldade, e assim, de uma forma que o cérebro vai aprendendo essas palavras e vai estabilizando essas palavras, porque no vocabulário a gente tem fases, que eu gosto de falar. Sobre vocabulário, nós temos 3 fases. Nós temos a primeira fase, a fase 1. Deixa eu até anotar aqui para vocês. Essa é uma aula para abrir um pouco a mente também. A fase 1 de vocabulário, pessoal, é a fase que o cérebro está se acostumando com as palavras. Nesse momento que ele está acostumando com essas palavras, é um pouco difícil da gente guardar traduções, sabe? Da gente fazer muitas associações, porque o cérebro ainda precisa ver essas palavras mais tempo para ele acostumar com essas palavras. Então vamos pegar, por exemplo, aí o fru, né, que é através. O cérebro precisa ver essa palavra uma vez, mais uma terceira vez, um contexto diferente, para falar, opa, o fru é uma palavra em inglês. Ele precisa ver ela algumas vezes, certo? E isso ele ainda está acostumando com essa palavra, para entender que ela de fato é uma palavra, né? A segunda fase de vocabulário, a fase 2, seria uma fase que a gente de fato começa a guardar a tradução. Guardar tradução. Você já viu essa palavra algumas vezes, seu cérebro já está um pouco mais acostumado com ela, né? E aí, com o tempo, guardar essa tradução se torna um pouco mais fácil. E a fase 3, pessoal, que é a fase que a gente quer, né? A fase 3 de vocabulário, é a fase que você já traduziu essa palavra algumas vezes, você já usou em alguns contextos, você já viu em situações diferentes, e aí com o tempo essa palavra fica tão fácil que você já não precisa mais pensar na tradução. Você vê o fru é fru, o fru não é mais através. Então essa fase, né, essa terceira, que você de fato não traduz mais essa palavra. Você vê essa palavra e ela deixou de ser mais através. O fru, para mim, é fru, ele não é mais através. Então, essas são as 3 fases de vocabulário, tá? Pessoal,
Dei uma passada aqui no vocabulário, só para dar uma introdução mesmo, vou mandar esse recorte aqui depois para vocês. Aqui, basicamente, eu estou separando o que diferencia uma pessoa que fala uma nova língua, né? Focando agora mais no inglês, mas uma pessoa que fala para uma pessoa que não fala, né? Uma pessoa que entende esses conceitos e chega pelo menos no nível B1 de vocabulário, que são cerca de 1.600 palavras, ela já tem um vocabulário suficiente para ela ser introduzida na conversação. Então, de vocabulário, o que a gente precisa é desse B1 aqui, tá? Vamos dar uma outra passada agora, só aproveitar para dar essa introdução. Os tempos verbais. Pessoal, para até um nível de conversação intermediário avançado, nós precisamos de 6 tempos verbais. E quem já está comigo há algum tempo já os conhece, né? Presente, passado e futuro contínuo, ou presente, passado e futuro simples, e depois presente, passado e futuro contínuo. 80% da conversação no inglês, né? Aqui eu estou falando mais do inglês, tá? Essa aula eu vou mandar para alguns alunos também de outras línguas, para dar essa introdução, né, sobre a audição, mas essa aula é uma aula focada mais no inglês mesmo. Nós estamos falando de 6 tempos verbais, né, que são presente, passado, futuro simples, presente, passado, futuro contínuo. Com esses 6 tempos dominados, tanto na escrita quanto na fala, vocês já têm condição de conversar até um nível intermediário avançado, porque 80% da conversação está em cima disso. O que vai agregar muito para a sua conversação no nível mais avançado? Presente, passado perfeito. 90% da conversação está por aí, até um pouco mais, tá? E aí o último tempo que de fato é relevante é o presente perfeito contínuo, mas aí num nível mais C1 de transição para o C2, né? Vocês vão precisar desse domínio. Aí realmente para quem vai lidar com nativos ali, né? Um contexto também mais, talvez até acadêmico, tá? E aí você vai se virar em qualquer tipo de situação. Mas falando, né, de uma conversa mais intermediária avançada, 6 tempos verbais é mais do que suficiente para você se virar bem, tá? Até o nível B2 aí. Que são os tempos que eu falei. Esses tempos verbais, eles, uma vez que você os domina, leva-se um bom tempo sem prática para você esquecer. Quando você domina de verdade, né? E não quando você só domina na escrita, quando você domina pensando e falando. Então, assim, vocabulário, para você descer do B1 para o A2, por exemplo, porque com o tempo, o que acontece? Você lembra essa fase 3 que a gente chegou aqui, que você entendeu o vocabulário que você já não traduz mais? Com o tempo, aquela palavra que você já não traduzia, se você não a vê, não a pratica, com o tempo ela volta para a fase 2. Com o tempo, algum mês a mais, ela volta para essa fase 1. Então você percebe que essa falta de prática e falta de imersão vai fazendo o seu vocabulário, de certa forma, retroceder. Então nós estamos falando de 3 meses para você, 3, 4 meses para você aumentar um nível de vocabulário. Eu diria que você precisaria talvez do dobro para retroceder do B1 para o A2, né? Então você precisaria 6 a 8 meses sem prática nenhuma, 0, 0, 0, para retroceder aqui um nível. Mas é algo que a gente precisa falar. Claro que vai ter pessoa que vai retroceder mais rápido, pessoa que vai demorar mais tempo, mas nós estamos falando de quem não tem prática nenhuma, tá? Com o tempo, esse vocabulário dela vai retroceder, isso é fato. Tempos verbais, talvez leve até um pouco mais de tempo para você esquecer, mas é mais ou menos no mesmo nível, né, que a gente está falando aqui, porque com o tempo, pessoal, como que a memória trabalha? Você está aprendendo outras coisas, você está indo em lugares diferentes, você está conhecendo pessoas novas, o seu cérebro é mestre em quê? Opa, essa informação é relevante? Deixa eu guardar isso. Essa informação eu não estou vendo? Deixa eu esquecer isso. Ele vai apagando mesmo. E aí, as informações que você não está revisando, que você não está vendo, elas vão cair no mar do esquecimento, né? É por isso que a prática, ela precisa ser... precisa de uma revisão, né? Sem revisão é complicado. Eu não gosto de métodos que você, por exemplo, é uma coisa muito comum em alguns cursos, né? Você falar de profissões em fevereiro, sei lá, no início das aulas, e o resto do ano você nunca mais falar de profissões. Cara, assim,
Não tem como você guardar uma informação dessa. Então, revisão é chave, tá? Pessoal, agora entrando em audição e pronúncia, então a gente matou aqui vocabulário, falamos de tempos verbais, vamos focar agora em audição e pronúncia, e aí, tendo tempo, eu vou dar também uma aula prática, né? Vamos focar agora, então, em audição e pronúncia. O que diferencia uma pessoa que tem uma boa audição para uma pessoa que não capta palavras bem? O que diferencia um do outro? Pessoal, o primeiro conceito que a gente precisa entender é memória auditiva. O que é memória auditiva? O nosso cérebro, com relação à audição, como que ele trabalha? Você ouve um som, seja uma música, por exemplo, o seu cérebro ele tenta guardar a informação seguinte: o som com a palavra escrita. Então, você ouve o should, né, que é a primeira palavra aqui que eu estou mostrando, olha só, should I, could I. Você ouve o should, a primeira coisa que seu cérebro tenta fazer é alocar isso num meio que um banco de dados mesmo, tá? Criar esse banco de dados é o que seu cérebro tenta fazer, com a informação do áudio, com mais ou menos a palavra escrita. Então ele vai criando um banco de dados. Então você ouve esse should vendo uma vez, ele coloca lá no cérebro, você ouve de novo, ele coloca no cérebro e vai fazendo isso. Então quanto mais você ouve inglês acompanhando, especialmente no início, é muito bom. Porque o seu cérebro vai aumentando esse banco de dados. E aí, se você ouve acompanhando e em seguida você só ouve, você ainda está fazendo um algo a mais, porque você está meio que afinando a sua audição. Então, você ouve acompanhando, você vai começar a criar um banco de dados. Ouve sem acompanhar, você meio que melhora a sua afinação. Pô, deixa eu concentrar aqui. E quando eu falo afinação, nada mais é do que seu poder de concentração. Hoje, uma habilidade muito difícil da gente ter, eu falo até por mim mesmo, é essa habilidade de concentração. Hoje nós temos tanta distração, hoje são tantas informações cruzadas, que às vezes o simples fato de você parar e prestar atenção na música é difícil. É difícil. Eu sei que para alguns alunos é ainda mais difícil, né? Por causa do TDAH, entre outras coisas que são bem comuns hoje em dia. E até quem não tem esse diagnóstico tem traços, né, do TDAH. Eu falo até por mim nos últimos anos. Então, assim, esse poder de concentração, especificamente na audição, é chave. Muda o jogo. Se você, como eu, que trabalhei nos últimos anos aí com pessoas, né, que falaram inglês, pessoas que não falavam, o que eu pude perceber especificamente no inglês? A pessoa que tem dificuldade de audição, ela chega no momento que ela começa a desanimar. Então ela está indo bem no curso, ela às vezes aumenta o vocabulário, ela às vezes tem uns bons tempos verbais, geralmente nos cursos se foca mais nisso, né? Tempos verbais, até mais do que vocabulário, só que pecam na audição e pronúncia. E aí o que acontece? A pessoa estuda, coloca energia e tal, mas não consegue entender uma série. Não consegue colocar um documentário e captar palavra por palavra. Essa pessoa, com o tempo, desanima, a energia dela começa a pesar, ela começa a perder esse ímpeto, e aí com o tempo o que acontece? O inglês é difícil, o inglês não é para mim não. Toda pessoa que eu conheci, ou praticamente toda, que cruzou essa barreira da audição e começou a entender séries, documentários, audiobooks, sem a necessidade de colocar a legenda em inglês, porque em português a gente já aprendeu que é horrível, né? Se ouvir um áudio em inglês com a legenda em português é péssimo para o seu cérebro. É o que eu costumo falar de um anti-exercício. Mas toda pessoa que colocou um áudio em inglês e tem esse hábito, está ouvindo uma série sem legenda em inglês, está ouvindo documentário sem legenda e está entendendo, está captando palavras, dificilmente essa pessoa retrocede. Porque fatalmente, vez ou outra, ela vai colocar uma série, ela vai colocar um documentário e ela vai ter imersão. Uma pessoa com imersão fala inglês. Uma pessoa que não tem imersão de qualidade não fala. No máximo, ela vai falar de uma forma mecânica, tá? Então, assim, pessoal, o segredo, a grande chave no inglês vira na questão da audição. Quando você entende esse conceito de memória auditiva e você começa a ter contato para criar realmente esse banco de dados. É o que a gente está tentando fazer aqui.
você vai ouvir audiobooks acompanhando a letra, depois você ouve novamente sem acompanhar a letra. Isso vai melhorando a sua audição, vai aumentando o seu banco de dados. E aí, como que funciona a audição? Como que funciona a audição, pessoal? Na hora que você vai ouvir um áudio novo, sem ver a palavra, o seu cérebro, em milésimos de segundos, ele vai lá, opa, esse som parece com esse som aqui que eu guardei, que eu acho que é essa palavra. Só que isso é muito rápido. Se você não tem um banco de dados consolidado, sólido, de anos, de contato, de meses, de bons contatos, o seu cérebro vai lá, opa, eu não tenho certeza. E aí você não pega. É milésimo de segundo e é uma coisa muito, assim, que a gente não tem como muito mensurar. Mas é por aí que ele trabalha. Ele ouve o som, eu acho que é essa a palavra, eu acho que não, eu acho que é essa. Só que isso é muito rápido. Se você não tem um banco de dados sólido, você não vai entender com clareza a palavra. Quanto maior for seu banco de dados, mais fácil a palavra é. Por quê? Você vai ter muita referência. Você ouviu essa palavra uma vez, ele guardou. Som, palavra. De novo, som, palavra. Com outra voz, som, palavra. Em outra situação, guardou aquela palavra, aquele som. Vai bater o som. Ah, não, certeza. Isso aqui é certeza que é essa palavra. Isso é muito rápido, tá? Assim funciona um cérebro, de uma pessoa que já está num nível mais avançado. No nível B2, no nível C1, no nível C2. E quanto mais avançado você é, tanto em níveis de vocabulário, de tempos verbais e de audição, mais rápido você processa essa informação. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela está ali entrando no nível B1, ela até consegue captar o que eu falo. Só que a velocidade de processamento da informação é mais lenta. Então, a pessoa ela conversa mais lento. Vocês já se perguntaram por que um fluente, por que um nativo conversa tão rápido? É porque ele processa informações mais rápido. Um fluente processa informações mais rápido do que um C2, porque ele já está naquele programa, Vamos pensar no inglês como um programa, há décadas. Então ele trabalha aquilo todo dia. O C2, que é o máximo que um não nativo vai chegar, ele pensa muito rápido sim. Se a gente for comparar com um B1, é muito rápido, mas ele não pensa na mesma velocidade que um fluente, do que um nativo, perdão. Então, assim, entender esses conceitos nos ajuda a saber onde nós estamos. Uma coisa que mudou meu nível de inglês em 2012, antes de eu fazer meu intercâmbio, foi começar a me questionar. Eu mesmo comecei a me questionar. Do nada eu parei. Como é que está meu vocabulário hoje? Como é que está meu conhecimento gramatical? Que aí depois eu comecei a focar mais em tempos verbais, que é o que realmente muda o jogo. Como é que está a minha audição? Como é que está a minha pronúncia? Quando a gente começa a criar esse senso crítico, o jogo muda. E para isso, eu aconselho muito a vocês, depois de fazer os exercícios que eu passo, é de realmente começar a mensurar. Avaliem vocês mesmos. Acredite em mim, confiem no método, mas criem esse senso crítico, porque de fato ele ajuda a vocês a ter mais sinceridade com o nível de vocês. E dependendo do contexto, tira muito a ansiedade. Porque se eu sei... Pessoal, no Brasil nós estamos falando aí de... Até as últimas pesquisas que foram lançadas, cerca de 5% das pessoas falavam inglês. Dentre essas 5, eu posso garantir para vocês que menos de 1% fala fluentemente, no nível C1 acima. Pelo menos C1 de conversação. Menos de 1% no Brasil. Os últimos anos podem ter mudado alguma coisa no jogo, mas no Brasil a gente tem uma coisa que realmente... São 2 pontos, na verdade. O primeiro é que são pouquíssimas cidades que, de fato, você tem contato com estrangeiros. Em Minas, assim, muito pouco contato. Eu tenho de alunos, Tem aluno americano aprendendo português, tem aluno aprendendo inglês que fala espanhol, isso acontece, mas são pessoas procurando por causa do ensino. No dia a dia nas empresas, eu sei que não são todas as empresas que você tem esse contato diário. Então, com isso, essa necessidade de imersão, essa imersão obrigatória, ela cai. Qual que é o segredo?
consciência de você ter uma imersão semanal. Imersão semanal, nós vamos por níveis, tá? Imersão semanal, o ideal aqui seriam 4 horas para o nível B1, que seria a pessoa que está iniciando a conversação. 4 horas semanais, B1. Nós estamos falando aí cerca de 50 minutos, né, de segunda a sexta. Eu sei que tem alunos que não têm esse tempo. Adolescentes, a carga horária das escolas estão aumentando, eu sei que tem alunos que não têm esse tempo de imersão consciente, né? Imersão ativa. Tem alunos que trabalham tanto que não tem esse tempo para fazer essa imersão. O que eu aconselho? Coloquem em coisas que vocês gostem. Quem gosta de videogame, coloque em videogame. Quem gosta de filme, coloque em filme. Quem gosta de série, coloque em série. Música, documentários. Tentem trazer o inglês para coisas que vocês gostam. Porque para mim, por exemplo, hoje eu estudo francês. Né? Francês para mim não é estudo, gente. Francês para mim é uma oportunidade de, quando eu for fazer uma viagem para a França, eu ter experiências. Então isso me traz paixão. Pô, vou viajar para um lugar, vou falar francês. Olha que desafio para o meu cérebro. Então a gente meio que tem que se desafiar também, sabe? Com emoção. Porque uma pessoa que está realmente apaixonada com o aprendizado, é diferente o foco que você coloca. É muito diferente. 4 horas vão parecer nada. E aí, cada nível que você está acima, então os alunos que estão aqui no B2, o interessante seriam 6 horas de imersão semanal para o B2, 8 horas de imersão semanal para o C1, e aí nós estamos falando de 10 horas de imersão semanal para o C2. Se eu tiver menos que isso aqui de imersão, eu fiz um teste até interessante com espanhol. Com inglês eu nunca consegui, porque sempre tem 8 aulas por dia, né, de inglês. 7, 8 aulas por dia. Mas eu fiz um teste com o meu espanhol mesmo. Eu fiquei cerca de 40 dias sem imersão nenhuma de espanhol. 40 dias. Na época eu tinha poucos alunos de espanhol, tinha uns 3 somente. O que eu comecei a perceber depois desses 40 dias? As palavras, às vezes, eu começava a ter que pensar. Comecei a ter que pensar palavras. Coisas que vêm automaticamente por causa daquilo que eu falei com vocês de o cérebro não precisa traduzir mais, essa fase 3 de vocabulário. O que começou a acontecer comigo depois desses 40 dias? Eu, às vezes, tinha que parar para pensar. Esse parar para pensar, e às vezes até traduzir a palavra, já perde tempo. Você já não é mais C2. Você já começa a entrar mais no C1. Não é claro que não era toda palavra, claro que era uma palavra ou outra, mas a velocidade que eu raciocinava no espanhol começou a diminuir. Começou a cair para um C1. Depois de 40 dias, zero imersão, zero, não assisti nada, não ouvi nada em espanhol. Começou a cair. Então observem esses detalhes, né? Eu fiz esse teste uma vez só no espanhol e percebi isso. Mas é o que realmente acontece, por causa dessas fases aqui que eu falei com vocês, tá? Pessoal, voltando aqui para a questão da memória auditiva, então, vocês percebem o porquê que isso é tão relevante no inglês? Porque de fato muda o jogo, tá? Uma vez que vocês começam a criar esse banco de dados, ele começa a ficar mais sólido, nós entramos também no outro fator que é a velocidade. Quando a gente começa a manipular um pouco mais essa velocidade, condicionar o cérebro, né? Claro que para isso a gente precisa de algum banco de dados, a gente precisa de alguma memória auditiva. A gente não consegue inserir velocidade quando você não tem nem a memória auditiva, né? A gente precisa primeiro da memória auditiva. Mas aí um grau a mais de raciocínio na questão auditiva é a velocidade. E é por isso que a gente trabalha tanto com essa manipulação de velocidade. Por quê? A grande maioria dos alunos, se não todos, já percebeu isso. Quando você começa a colocar um áudio 1.25, e aí você acostuma com aquele áudio, você coloca o mesmo áudio 1.50, pela neuroplasticidade, né, o cérebro começa a adaptar, o cérebro é muito adaptativo. 1.25, 1.50 começa a aparecer o normal, começa a aparecer 1.0. E aí, na hora que você volta para o 1.0, tá devagar, você relaxa. Eu já, comigo acontece bastante, eu acredito com alguns alunos também, de às vezes colocar na velocidade normal dá sono. Muitas vezes. Tinha um audiobook em italiano aqui, La Fuga di Bar,
tinha um outro que era Mistério Aroma, Mistério Aroma, que é um livro que eu comecei a usar em aulas, que eu ouvia na velocidade 3.5. Claro que eu nem indico isso para os alunos, tá? Mas é para teste mesmo. Eu colocava 3, às vezes 3.25 e tal, e ia jogar o FIFA. E era bacana, tô ouvindo lá, claro que numa imersão passiva e tô fazendo outra coisa, jogar um fifinha ali para relaxar. Você acostuma. Com o tempo você acostuma, nem parece rápido, nem parece rápido. Só que aí eu realmente não indico isso para vocês, tá? Eu faço isso para testar o meu cérebro, para entender esses limites, né? Mas assim, eu comecei a usar em aula, e aí eu tinha que colocar na normal, né? Porque os alunos estão ali, ele é um nível B1. Nossa, na hora que eu ouço aquele Mistério Aroma, assim, se eu tiver uns 20 minutos depois da aula ali, é cochilo. É cochilo. Mas, pessoal, acabei estendendo mais, né, do que eu gostaria e acabei falando só da parte teórica. Espero, né, que vocês tenham entendido essas nuances, tá? Sobre vocabulário, sobre tempos verbais, sobre audição, né, questão de memória auditiva, que é banco de dados basicamente, só que é só uma outra terminologia, né? E velocidade, então são duas questões que a gente tem que levar em conta aqui na audição. É basicamente memória auditiva, que significa a mesma coisa que banco de dados, ou velocidade, tá? São dois conceitos. Pronúncia, basicamente é o reflexo da sua audição. É claro que algumas pessoas, por uma questão de dicção, têm um pouco mais de dificuldade, mas basicamente é o reflexo da sua audição. Porque na hora que você vai falar, o seu cérebro vai recorrer ao quê? À sua memória auditiva, ao banco de dados que tem no seu cérebro. Se ele está grande, foi bem feito, sua pronúncia vai estar mais perfeita. Se ele é pequeno ou não foi tão bem construído, sua pronúncia vai estar mais incoerente. Então a pronúncia é basicamente o reflexo, né, da sua audição. E tudo isso, pessoal, vocabulário, tempos verbais e uma boa audição é para a gente ter essa imersão de qualidade, que seria a entrada, né, que aqui eu falei das imersões por nível. Nível B1, 4 horas semanais, B2, 6 horas, C1, né, aluno mais avançado, 8 horas, C2 aqui seria o fluente, né, bom falar isso, que é o máximo que a gente pode alcançar de nível, né, nós estamos falando aí de 10 horas semanais. Essa é a entrada que a gente precisa para ter a saída, que é a conversação. Conversação nada mais é do que algo automático que vem depois de uma entrada de qualidade. Tudo que entra, a tendência é sair, não é? Mas como é que vai sair alguma coisa se nada está entrando? Vocês precisam dessa imersão. Sem essa imersão, pessoal, realmente fica bem complicado ter essa saída, que é a conversação. Tenham imersão de qualidade, aumentem a imersão de vocês. O segredo é coloquem o inglês em coisas que vocês gostem. Quem eu mandar essa aula aqui for, por exemplo, aluno de italiano ou espanhol, coloquem o italiano e o espanhol, né, naquilo que vocês gostem, nos hobbies, nas músicas, nas séries, nos documentários. Tenham mais paixão pelo aprendizado. Cara, a língua abre porta demais, não só financeira. Pessoas para você conversar em outras línguas. Das experiências que eu tive, as mais marcantes foram estar em um outro país conversando em outra língua. Cara, é louco demais. Eu não sei se é todo mundo que é assim, mas para mim é muito doido. Imagina você estar na Itália conversando italiano. Imagina você estar na Turquia falando em inglês, que seja. Cara, é muito louco. Na França falando francês. Cara, isso assim, no meio que não tem dinheiro que paga, pelo menos para mim. Mas assim, tenham mais emoção. Se vocês conseguirem ter essas boas, né, emoções em relação ao inglês e as outras línguas, mais rápido vocês vão aprender. Isso eu garanto para vocês. Pessoas que realmente falam, eu tenho um travo no inglês, é difícil. Cara, entendendo esses conceitos, desmistificando muita coisa, geralmente vocês vão cair aqui na audição. Garanto para vocês, 90% das pessoas que têm algum travo, alguma coisa, resolveu a audição, vai aprender inglês, basicamente, tá? Pessoal, acho que por hoje é só. Essa é uma aula aqui que eu estou gravando, né? Próximo aqui de um recesso, mas ela eu vou usar também no curso nosso, que ajuda bastante a abrir a mente, né? Pessoal, então é isso. Ótimo descanso aí para vocês. Até a próxima.